Olá, seja muito bem-vindo a mais um Band de Eleições, o último Band de Eleições desse primeiro turno do pleito municipal de 2024, e hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, duas especialistas no assunto que vão ajudar a gente a traçar um panorama de tudo que está acontecendo aqui na capital e também na região metropolitana. A Maíra Goulart. Maíra, muito bem-vinda, ela que é professora de Ciências Políticas da UFRJ. Como é que você está? Oi, gente, é um prazer estar aqui com a professora Luciana, que eu admiro há muito tempo. A Maíra já até adiantou, então, a nossa segunda entrevistada, a professora Luciana Veiga, também professora de Ciências Políticas, cientista política da FGV e da Unirio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com você. Prazer também, Maíra. Assim, olha, a gente está chegando na reta final, acho que quero começar falando de eleição municipal para a cidade do Rio de Janeiro. A gente vai chegando à reta final de uma eleição que vai terminando do mesmo jeito que começou, assim, né? Quando a gente começou a falar de eleição municipal há 2 meses atrás, mais ou menos, com um candidato muito à frente dos outros, né? Pelo menos é o que indicam a maioria das pesquisas, o Eduardo Paes, candidato à reeleição, aparecendo na maior parte das pesquisas estimuladas, com mais de 50% das intenções de voto, e os outros candidatos correndo atrás, né? Quem se consolidou na segunda colocação é o candidato delegado Ramagem, mas ainda assim numericamente muito atrás do Eduardo Paes. Professor Luciano, vou começar com você, que é a estreante aqui na nossa mesa. Tá decidida a eleição, então, no primeiro turno? Acabou? Já podemos cravar que não vai ter um segundo turno aqui na cidade? Então, a gente tem que pensar assim, nunca subestime o poder dos adversários, né? Então, assim, no caso do Eduardo Paes, não dá para subestimar uma possível reação em relação ao delegado Ramagem, né? Particularmente porque ele vem de um movimento que sabe se organizar muito na reta final. A gente sabe que as redes sociais, se a gente pega as pesquisas de opinião, por exemplo, a gente percebe assim, em que elas perguntam como você se informa sobre as eleições. Você vê que entre os eleitores do Eduardo Paes, você tem uma porcentagem maior de pessoas que se informam pela televisão e uma porcentagem menor que se informam pelas redes sociais. Quando você pega do Ramagem, você percebe o contrário, uma parte maior se informa pelas redes sociais e menor pela televisão. De forma que você tem ali uma inserção nas redes sociais, né, nos grupos, que isso aflora muito nas últimas 24 horas, 48 horas das eleições. Sociais? As redes sociais e a mobilização, é muito forte. Então você pega, por exemplo, o acompanhamento, se você pega os acessos ao Google sobre candidatos, prefeitura e tudo mais. Em eleições anteriores, você pode perceber que nas últimas 48 horas aumentam muito a procura do Google sobre informação sobre os candidatos. São aqueles eleitores que postergaram a decisão ou que tem uma decisão que pode mudar e eu vou checar na última hora. Mas de verdade, se a Ramagem chegar a 25%, 30%, até 30%, nada muito diferente do que a gente podia prever desde o início. Desde o início, as pesquisas de opinião perguntam às pessoas quem que você votaria se o candidato recebesse o apoio do presidente Bolsonaro, quem que você votaria? As pessoas falam que votaria, 25% da população diz que votaria no candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, se fosse ele quem fosse. Então, assim, é ele o candidato. Então, você pode esperar que ele tenha de 25% a 30%. Não vai ser muito fora do que nós estávamos imaginando desde o início. Isso inviabiliza a eleição no primeiro turno? Possivelmente não. Por quê? Porque você tem uma eleição tão polarizada, que a soma de todos os outros pode ser que não atrapalhe o prefeito conseguir a reeleição no primeiro turno. Então, como nós falamos, a maior probabilidade é que não tenha segundo turno. Mas daqui para frente a gente tem que ver exatamente o que vai acontecer. Um ótimo resumo para a gente começar essa conversa. E aí, qual é a sua leitura da situação? Eu vejo nos últimos programas eleitorais, né, no horário eleitoral, uma subida de tom nos programas do Eduardo Paes, né, com críticas um pouco mais veementes em direção ao candidato Ramagem. Tem alguma coisa que justifique esse comportamento nesse momento? Bem, a eleição municipal, ela tende a se comportar como um plebiscito sobre o prefeito que está no poder, né? E a gente tem, no nosso caso, um prefeito que está conseguindo 2 ativos importantes. O primeiro é recurso.
O governo federal, o governo Lula, entende a centralidade de derrotar o bolsonarismo no seu berço, a importância disso para 2026 e tem feito investimento massivo na cidade, o que melhora a aprovação do governo Paz. O segundo elemento é a capacidade de costurar com outras lideranças locais. E aí eu ressalto muito, não só deputados estaduais, vereadores, mas também o papel das lideranças evangélicas. Eduardo Paz conseguiu que grandes lideranças evangélicas como o pastor Silas Malafaia não fizessem campanha para o candidato apoiado por Jair Bolsonaro. E é por isso que eu acredito que o teto do bolsonarismo do Ramagem é mais baixo. Porque as figuras locais que disseminam o voto em Jair Bolsonaro, lembrando que em Brasília não tem voto. O que dá voto para candidato à presidência é a ação de lideranças locais. Daí a importância da eleição de 2024, essa, para a eleição de 2026. Porque a gente está elegendo os cabos eleitorais que vão fazer a diferença em 2026. Ramagem não tem o apoio desses cabos eleitorais que fazem com que o bolsonarismo se atualize na cidade. A eleição municipal, ela tem contornos locais e, portanto, ela não é tão definida em termos ideológicos e mais pela trajetória dos candidatos nos territórios. E Eduardo Paz evita os termos da polarização nacional e investe na imagem de carioca, de quem entende da cidade. Por isso, acredito que ele está fazendo uma campanha de candidato vencedor. De candidato vencedor. Isso ajuda a explicar, né, essa conquista, essa sedução de figuras como o pastor que a senhora citou, que poderiam estar associadas ao outro candidato. Isso ajuda a explicar o Eduardo Paz, mesmo depois de 4 anos de mandato, ter uma rejeição tão baixa. A pesquisa mais recente que eu vi aqui, ó, vou fazer a minha colinha, nossa produtora Monique colocou aqui para mim, muito obrigado, Monique, indica que ele tem 17% só de rejeição. É muito baixo, não é? Para depois de 4 anos de mandato, independente das preferências políticas das pessoas, 17% de rejeição é um índice que me surpreendeu. Ó, Eduardo Paz, PSD, 17%. Era 14% em setembro, era 14% na última pesquisa e 19% em agosto. Então, quer dizer, está oscilando entre 14% e 19%, enquanto Alexandre Ramagem está com 37% de rejeição e crescendo, né? Pesquisa Datafolha, a última pesquisa Datafolha. Perfeito. Por que a rejeição do Ramagem está crescendo? Porque a campanha da TV e do rádio está fazendo chegar a eleitores que não se informam a partir das redes sociais a informação de que ele é o candidato Jair Bolsonaro. Então, a ele está sendo associada a rejeição da polarização nacional. Eduardo Paz faz o movimento contrário, de se desassociar da polarização nacional. Lula não aparece quase nada na sua campanha, embora seja um ator central, uma vez que está conferindo ao Rio de Janeiro tantos recursos para que possam ser feitas obras que são o principal cardápio dessa campanha do Eduardo Paz. Mas então, outro fator, para além dele se escamotear, se afastar, ele não fala em termos polarizantes. Você não vê o Eduardo Paz falando de aborto, de banheiro trans, de drogas. Ele não fala de nada disso. Ele fala de BRT, mobilidade, temas não polarizantes e que tem essa dimensão de vida na cidade, sim, que é o que preocupa o eleitor municipal. E ele vem depois do Crivella. E, portanto, ele surfa numa rejeição muito grande do anterior. Na comparação com o que a gente viveu recente, né? Exatamente. Na comparação com o que a gente viveu recente. Por que o Lula não aparece mais no programa do Eduardo Paz? Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. Você tem uma interferência da polarização nacional em alguns municípios mais do que em outros, né? Aonde você tem prefeitos bem avaliados, que buscam a reeleição, a interferência é menor. Quando você tem prefeitos que estão muito no regular, muito concentrado no regular, aí você tem uma polarização maior. Por que o Lula não aparece mais na propaganda do Eduardo Paz? Porque o Eduardo Paz é mais bem avaliado do que o presidente Lula no Rio de Janeiro. Então ele não tem nada a agregar.
Entende? Então, assim, se o Eduardo Paes é bem avaliado, e em última instância ele está conseguindo levantar os votos, e o Lula, na verdade, é menos bem avaliado do que o... Não tem... É diferente da situação do Ramagem, que é pouco conhecido, que as pessoas estão numa oposição de um governo que é bem avaliado, então eu trago o Bolsonaro para que eu possa, em última instância, chegar ao nível de patamar de aceitação do Bolsonaro. O Lula aparece mais em cidades e municípios em que o seu candidato tem menos intenção de voto do que a aprovação que ele tem. Aí é estratégico você colocar o candidato, entende? Você colocar o presidente para atrair voto. No caso, diferente disso, o importante é que as pessoas saibam, ter uma noção que ele tem o apoio do governo federal, mas que não tragam muita a imagem para que você não ative rejeição. Porque uma coisa é eu saber que o Eduardo Paes está do lado de cá do Lula e não está do lado. Outra coisa é eu ver o Lula sempre do lado do Eduardo Paes. Sim. Então, para quem tem rejeição ao Lula, faz uma distinção entre as duas coisas. Coloca na cabeça dele, tem o apoio do governo federal, isso é bom. Outra coisa é estar arelado com o Lula. Então, é importante, mas quando você tem a sua intenção de voto ou a sua satisfação está aquém do patamar do presidente. Se o presidente está aquém de você, não tem razão para você ficar nesse momento. Ainda com você, Luciana, o que o Ramagem deve fazer para virar essa eleição agora de última hora? O que você espera que ele faça daqui para frente? Aumente o tom, crie, não sei, fatos novos, tente criar fatos novos? O que ele tem que fazer, né, da verdade? O que é? Se espera que ele faça, dado a estratégia de comunicação que a gente conhece desse segmento e tudo mais, é uma ativação enorme das redes sociais. Assim, o que eu espero que ele faça? Não que eu deseje, mas que eu perceba que pode ser uma estratégia que ele vai fazer. Ativar bastante as redes sociais na reta final, porque tem uma rede social, eles têm uma capilaridade nas redes sociais que pode ser ativada, né? E tentar trazer, através disso, aumentar a rejeição em relação ao Eduardo Paes. Uhum. Como é que ele pode aumentar a rejeição em relação ao Eduardo Paes? Falar mal da prefeitura, do trabalho da prefeitura, talvez não funcione, não aí, porque né? Nós não estamos... as pessoas estão vendo o trabalho no dia a dia, o que você falou, né? A taxa de aprovação é muito grande. Então, é tentar colar o Eduardo Paes com a esquerda e tentar trazer uma retórica em que você cria um antagonismo. O outro, o adversário é ruim, o adversário não é do bem. E toda essa narrativa, né, que eles constroem, que sabem construir, de colocar o adversário enquanto quase um inimigo, no sentido de ter valores diferentes. Porque uma coisa é importante, o que a gente vê no Brasil inteiro essa direita mais conservadora tentando fazer do voto, mesmo no município, porque o voto no município tem essa característica, a característica do gestor que vai conduzir e entregar as políticas públicas. O que o PL, né, tenta fazer o tempo inteiro é trazer uma discussão com seus candidatos, é trazer esse voto como uma expressão de seus valores. Então, eu acho que trazer a pauta comportamental. Exatamente. Então, o que tem para fazer agora, na reta final, é redes sociais e toda a capilaridade, seja da igreja, seja o que for possível, mas e tentando trazer esse eleitor para não focar na cidade, focar nos seus valores e jogar o adversário como alguém que seja contra os seus valores. Essa talvez possa ser uma tentativa dessa reta final. Maíra, quer complementar rapidinho em 30 segundos? Ele precisa tirar voto do Paes. Retórica do medo. Medo, violência, mesmo sabendo que não é uma atribuição do governo municipal. Evocar tudo que possa tirar voto do Eduardo Paes. Essa é a estratégia do Ramagem, né? Porque ele não tem como aumentar sem tirar voto do seu principal adversário. Band de Eleições, olho no voto, olho na Band. Band de Eleições está de volta. Se no primeiro bloco a gente falou sobre a corrida à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, quero começar esse segundo falando de cidades da região metropolitana, onde a eleição está mais disputada.
eu diria, do que na capital. Maíra, o que você destaca pra gente? Você que é uma estudiosa dessas cidades da Baixada Fluminense, do outro lado da poça também, da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Niterói. Dá um panorama aí pra gente. Bem, na Baixada Fluminense a gente tem algumas coisas a destacar. Primeiro é Caxias, em que a gente tem um cenário de polarização nacional projetado de maneira um pouco curiosa, com um candidato tradicional de Caxias, que é o Zito, e Netinho Reis, um dos que mais está investindo na figura de Bolsonaro, a família Reis, dentro do MDB do Rio de Janeiro, que é um MDB que está evitando a temática da polarização, de modo geral, nos municípios, mas a família Reis evoca muito a figura do Bolsonaro, mesmo tendo se ligada mais próximo do governo Dilma, né? Eles também mudaram de lado e agora estão muito bolsonaristas. Outro cenário que eu acho interessante destacar é o de Belford Roxo, em que a gente também tem polarização, com o Canela, que já foi aliado de Vaguinho, contra o indicado do Vaguinho. O Canela está na frente, mas também é possível ter segundo turno. Também com essa polarização nacional? Muita polarização nacional. Que o Vaguinho colou no Lula. Colou e não larga mais. Esse aí abraçou com todas as forças. Toda a agenda do Lula no Rio de Janeiro tem uma passadinha em Belford Roxo. Vai ser uma derrota do campo da esquerda, né? A derrota do candidato do Vaguinho em Belford Roxo, caso ela se confirme, mas vai ter segundo turno. Segundo turno é uma nova eleição. Ele é apoiado de um prefeito que tem uma avaliação relativamente positiva, porque está tendo muito apoio do governo federal. Está muito atrás o candidato Vaguinho? A pesquisa é antiga e são pesquisas que têm uma margem de erro grande, muito mas alto. Está atrás mais de 10%. 10%. Temos Nova Iguaçu com um candidato da talvez a principal figura do estado do Rio de Janeiro hoje, que é Dr. Luizinho, Dudu Reina, à frente na pesquisa, mas com possibilidade de segundo turno contra o Jacaré. O Dudu Reina representando esse campo mais conservador, mais de centro. É difícil falar em algo que não seja à direita nessa eleição de Nova Iguaçu, exceto pelo Turminho da Padaria, que é o candidato do PT, que não tem muita chance de ir para o segundo turno, mas com essa ressalva, né? São pesquisas com margem de erro alta e que pouco frequente. Então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo lá. Quem é o segundo colocado? Do Reina tá... Jacaré, Clébio Jacaré. Que é de qual partido? Eu não sei de qual o partido dele, mas eu sei que ele se apresenta como um candidato de direita também. Direita. Sim. Dudu Reina tem na chapa dele alguém ligado à família, se não me engano, do Dr. Luizinho? A irmã. A irmã. Que candidata ela, a vice. Candidata a vice do Reina. Dr. Luizinho comendo pelas grande beiradas, player né? em várias candidaturas. O meu grupo de pesquisa lançou um volume, né, um guia de eleições municipais, em que a gente avalia as 6 regiões, né, os 92 municípios, através de 6 regiões do Rio de Janeiro, e a gente mostra como o Dr. Luizinho e o Bacelar também estão se movimentando pelos municípios do Rio de Janeiro enquanto players de bastidores. Lembro que 2 anos atrás, Maíra, a gente numa mesa como essa, você me falou que o Washington Reis estava emergindo como a grande liderança da Baixada Fluminense naquele momento. Diante desse cenário que você está pintando, em que pode acontecer uma derrota do candidato da família Reis em Duque de Caxias e uma vitória do candidato do Dr. Luizinho em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, a gente estaria movimentando esse eixo aí das lideranças na Baixada Fluminense? Excelente essa pergunta. O Dr. Luizinho é a figura mais ascendente e eu vou te falar, ele ultrapassa as fronteiras da Baixada Fluminense, né? Que eram fronteiras que continham um pouco a família Reis. E está articulando muito bem também em Brasília. Por exemplo, se o Hugo Mota implodir, ele é um player cogitado como um possível presidente da Câmara. Então, assim, ele é uma figura muito grande, um possível governador do estado, ainda mais com o Eduardo Paes ratificando a todo momento que não vai largar a prefeitura, que não vai concorrer ao governo do estado. E ele, de fato, não tem apoio ao longo dos outros municípios, como o Dr. Luizinho tem, que está se movimentando para um possível governo do estado. Interessante, muito interessante acompanhar essa dinâmica. Para a gente fechar essa rodada, antes de eu botar a Luciana de novo na conversa, e Niterói? Bem, Niterói é um dos poucos municípios em que a gente tem uma candidata importante do sexo feminino. Além dela, a gente tem a delegada Madalene em Campos, mas nos 2 casos, dificilmente vai ter segundo turno com elas presentes, né? No caso Niterói, a gente tem o candidato Rodrigo Neves muito à frente nas pesquisas,
faz um bom jogo de bastidores, tem um prefeito atual, né, que é do seu grupo, e tem o apoio do campo progressista mais pragmático. E temos contra ele Jordi, que é um candidato bem nichado, ele é um radical de direita, mas que não está evocando tanto a polarização assim nessa eleição. Surpreendente. Se esperava muito mais do que, por exemplo, ele não usa o tempo inteiro verde e amarelo, ele usa muito laranja. Então a gente tem alguns elementos que mostram uma moderação possível numa figura como o Jordi. Então o Niterói vale a pena a gente acompanhar, mas é um cenário que a gente tem um favoritismo muito grande por parte de Rodrigo Neves. E Niterói não teria segundo turno, Niterói, né? Dificilmente. Mas poderia ter, eu digo, em termos populacionais? Poderia ter. Poderia ter. Sim. Poderia ter. Luciana, por que tão poucas mulheres concorrendo em condição de ter a possibilidade de uma vitória nessa eleição municipal? O que aconteceu? Parece que a gente teve uma regressão, né, em relação aos últimos pleitos. Ou eu estou sendo muito otimista com relação ao que a gente já viveu? Na verdade, assim, a gente teve um processo, né, de grandes avanços de maneira geral, de gênero, de participação das mulheres no mercado de trabalho, de participação das mulheres nas universidades, de participação que se espera, claro, sempre existe uma ideia de que quando as mulheres avançam de maneira geral no mercado de trabalho, quando as mulheres avançam em suas carreiras nas universidades, que você possa ter um aumento correspondente do número de mulheres candidatas, do número de mulheres eleitas e tudo mais. Acontece que no Brasil isso está muito descolado ainda, né? Então, assim, a gente tem um aumento de participação das mulheres no mercado de trabalho cada vez maior, né? A gente tem cada vez mais um número de mulheres em universidades de todas as maneiras, ou seja, elas estão se inserindo cada vez mais na sociedade, no mercado, numa representação social, na representação econômica, mas isso não corresponde necessariamente com o número de candidaturas. Uhum. E a gente tem perdas, a gente não consegue, de fato, eu acho que hoje a gente está com alguma coisa em termos de 15% de representação na Câmara dos Deputados. É muito baixo. É muito baixo. A gente não consegue avançar. A gente teve uma perda recente porque houve uma regra em que se obrigava que houvesse uma distribuição proporcional entre gênero e entre raça nas campanhas. Os partidos eram obrigados a distribuir os seus recursos partidários, seja dinheiro ou tempo de televisão, de maneira proporcional ao número de mulheres e homens, ao número de pessoas com diferentes raças de maneira geral. E aí o que aconteceu? Alguns partidos não cumpriram, né? Os partidos que não cumpriram foram eximidos das multas, das penalidades. Isso é um retrocesso, isso em última instância é você dizer que as coisas não necessariamente precisam funcionar dessa maneira. Então, a gente tem de fato assim, um processo em que as mulheres não estão tão presentes no processo, ou pelo menos elas não estão o quanto que nós gostaríamos, ou quanto se a linha fosse contínua e crescente, a gente estaria bem melhor do que a gente está hoje e não é essa situação que a gente está vendo. Maíra, cadê a mulherada na política? A gente tem um avanço lento e tortuoso da participação das mulheres na política. A professora Luciana, ela citou os avanços recentes em termos da legislação eleitoral e a gente pode ir até antes. O nosso primeiro Código Eleitoral, de 32, ele foi protagonista em falar de voto feminino numa época que nem nas potências europeias a gente tinha voto feminino. Mas sempre a legislação e o efeito da legislação foi travado pelos chefes de partido, pela cultura clânica, e mais do que clânica, patriarcal da sociedade. Os partidos têm seus chefes de partido que acabam investindo mais em candidaturas dos seus compadres, homens, do que nas candidaturas de mulheres. E no caso do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um dado muito vergonhoso que a professora Ildete me passou recentemente, que a gente tem uma representação no estado todo, fazendo por média, de 9% de mulheres na Câmara dos Vereadores. Enquanto a média nacional, que já é uma vergonha, que é 16%, no estado do Rio é 9%. Caramba, a gente está quase metade da média nacional, que já é muito baixa. E eu atribuo isso o filtro que os próprios partidos exercem, não investindo na candidatura feminina e das outras minorias e depois se articulando no Congresso Nacional para votar ao final de cada eleição uma PEC de anistia
que os abona por não cumprir a legislação que exige um repasse igualitário dos recursos. É a legislação que eles mesmos criam, né? Exatamente. E aí, no final das contas, a grande maioria dos partidos não consegue cumprir, eles se anistiam e a gente mantém um ciclo vicioso que não muda esse panorama vergonhoso. E não é só mulher. A gente tem, nesse acompanhamento que o Lapicon faz, observa que o Rio de Janeiro ele é dividido em famílias e que os chefes dessas famílias são homens. A política tradicional, ela ainda é muito forte. Para além de polarização direita e esquerda, o que a gente vê são essas famílias dominando há muitos anos seus municípios. E eleições legislativas? A gente fala tão pouco também, né? O que vem? Vamos falar de capital, né? Tem alguma coisa, dá pra gente mais ou menos adivinhar? Você tem uma bola de cristal aí pra adivinhar o que vai sair nessa nova Câmara Municipal? Eu não tenho uma bola de cristal para dizer o que vai sair, mas o que a gente pode esperar é uma baixa taxa de renovação, né? Assim, a gente não tem nenhuma grande razão para esperar que haja uma taxa de renovação muito acentuada, né? Até porque a gente tem que a distribuição, essas eleições são eleições que elas são muito associadas, tá? Então você tem uma associação entre a eleição municipal para prefeito e a eleição para vereadores, ou seja, elas têm uma capilaridade mais ou menos em comum. Então você tem um prefeito que busca uma reeleição, um prefeito que é bem avaliado, que busca uma reeleição, que tem uma base aliada forte. Então você pode esperar que, em última instância, essa base aliada ela esteja trabalhando nas ruas para que você tenha uma reeleição do prefeito e uma reeleição de cada um deles também. Então, assim, eu não vejo aí grandes diferenças, grandes expectativas de mudanças na composição da Câmara dos Vereadores, não. Você, Maíra? Olha, política tradicional, baixa taxa de renovação. Quando a renovação acontece, ela acontece dentro desses clãs, porque a vereança é a primeira etapa na carreira política. Então, às vezes, você tem alguém dessa família que virou deputado estadual, federal, aí lança o filho, o neto, para virar vereador. Mas eu vou terminar com uma mensagem de otimismo. Eu acho que o campo progressista vai fazer mais vereadores, principalmente o PT, que teve um resultado muito ruim em 2020 e agora com a presidência nacional, né, da presidência da República, tende a fazer mais vereadores. Assim como o PSOL, mas também o PL, porque a Câmara, votações proporcionais são muito favoráveis a candidatos de nicho. Então você vai ter um aumento, né, desses partidos, mas também, é claro, daqueles partidos que estão associados à prefeitura. O PSD tende a fazer ainda mais vereadores, embora o prefeito tenha apoiado candidatos para além da nominata do seu próprio partido. Não só na capital, no interior acontece a mesma coisa. Quer dizer, a polarização, né, a nível nacional, que a gente não vê tanto na candidatura dos prefeitos, nos vereadores tem pra caramba. Muita coisa, porque você precisa de... Quando você é uma eleição majoritária, você não se elege só com aquele candidato que é inequivocamente de esquerda ou inequivocamente de direita. Você precisa investir mais naqueles de centro. Mas para uma eleição proporcional, você pode fazer uma candidatura de esquerda ou de direita, porque você consegue se eleger. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado você também que está em casa, nos acompanhando ao longo de toda essa eleição municipal. Um abraço, até a próxima. Quem sabe ainda nessa corrida eleitoral. É isso. Band Eleições, olho no voto e olho na Band.